Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar então algumas dicas de como você pode emagrecer mais rápido. Tem inúmeras estratégias que a gente pode usar, tá? E também depende do seu nível. Depende do seu nível de conhecimento, depende do nível que está o seu corpo e tudo mais. Então, é muito importante você se conhecer, saber da sua realidade. Se você está muito obeso, o quão obeso, como é que está seu corpo e tudo mais. Acompanhamento profissional é muito importante, vai te ajudar muito mais. Mas então, falando de um panorama geral aqui, sem entender a sua realidade, sem conhecer a sua realidade, então vou dar várias dicas que podem ser utilizadas, mas depende do nível. Então tem gente que é melhor começar pelo nível bem mais básico, tem gente que já usou algumas estratégias, já treina, já faz coisas e tudo mais, já tem acompanhamento nutricional, já vai tendo um leque maior, já tem um conhecimento maior sobre si. Então, vamos aqui utilizar um panorama geral. O que dá para a gente fazer? Primeira coisa que eu gosto, né? Diminuir os carboidratos de noite. Por quê? Os carboidratos eles são fonte de energia. De noite, a gente não quer tanta energia assim. A gente quer alguma energia, obviamente, mas a gente não quer tanta energia assim igual a gente quer durante o dia. Então, se a gente consome muito carboidrato à noite, ele vai ser estocado na forma de gordura. Então, a gente quer diminuir isso, certo? Então, vamos diminuir a quantidade de carboidrato. Precisa zerar e tudo mais? Não, não precisa zerar, até porque é impossível zerar a não ser que você não coma. Por quê? Muitos alimentos têm carboidrato, até mesmo folhas têm carboidrato. Então, mesmo que um nível baixíssimo, tem carboidrato. Então, o zerar é uma expressão apenas para falar um nível baixíssimo, a não ser que você não coma. Certo? Mas também não precisa ser baixíssimo assim, a não ser que você esteja numa dieta low carb, cetogênica e tudo mais, que sim podem ajudar também, mas aí já vai um conhecimento maior para você saber o que é uma dieta low carb, o que é uma dieta cetogênica, né? Que são coisas diferentes. A cetogênica entra na low carb, mas a low carb tem mais carboidrato do que a cetogênica. Esse é o ponto. Mas não precisa ainda chegar nesse ponto, a não ser que você tenha conhecimento para tal. Mas mesmo assim, só de você diminuir os carboidratos, dentro do seu conhecimento mesmo, conheça mais um pouco da alimentação, diminua os carboidratos, aumente ali a ingestão de proteína, por exemplo, um pouquinho de gordura junto, já vai ajudar bastante. Fibras também ajudam, então esse é um ponto. Outro ponto seria, na minha visão, você comer no máximo 3, 4 horas antes de dormir. Se você conseguir 4, ótimo, mas muita gente não consegue, é corrido e tal, né? Então vamos pensar em 3 horas, sei lá, se você termina de comer às 8 e vai dormir às 11, então você teve uma janela aí de 3 horas, beleza? Já é alguma coisa. Outra coisa que eu acharia muito interessante, que ajuda também no emagrecimento, é dormir mais cedo. Por quê? Quando a gente dorme muito tarde, e se a gente dorme mal ainda, piorou, mas isso tende a desregular os nossos hormônios. Aí a gente no outro dia a gente acorda, primeiro acaba tendo mais fome e segundo que a gente acaba tendo mais vontade de alimentos que não são benéficos. Justamente por isso, porque a gente quer aquele alimento que dê aquele pico de prazer, né? Então normalmente são os alimentos que não são tão benéficos assim. Então, evitar dormir muito tarde, por exemplo, dormir de madrugada, se você pode dormir mais cedo, obviamente, então durma. E sim, quem trabalha de madrugada se ferra um pouco nesse ponto, biologicamente falando. Isso significa que trabalhar de madrugada vai impossibilitar você de emagrecer? Não, mas dificulta essa questão do sono, porque o sono é muito importante. Já entramos então no outro ponto. Tenha um bom sono, um sono reparador, isso ajuda demais no emagrecimento e as pessoas não levam a sério. E eu sei que nos dias de hoje é difícil a gente ter um bom sono, por N fatores, às vezes a vida corrida, eletrônicos, luzes e tudo mais. Então eu entendo essa questão da dificuldade. Quem trabalha e estuda à noite, chega à tarde, vai dormir, já está arrebentado, vai dormir mal, é corrido e tal. Então eu entendo. Mas não posso deixar de falar que o sono ajuda demais a emagrecer mais rápido, né? Porque você vai regular os seus hormônios, vai melhorar o seu organismo como um todo. Porque a hora do sono, tira a palavra sono, é a hora que o seu corpo vai se reparar. Então ele quer se reparar esse horário. Então se ele consegue se reparar bem, durante o dia seu corpo vai funcionar muito melhor. Então esse já é um outro ponto. Jejum intermitente, muita gente vai falar que está na moda e tudo mais, mas o jejum, na verdade, ele existe há muitos e muitos anos.
Então, na verdade, a gente utiliza como uma estratégia também de emagrecimento, e isso já é sabido que ajuda em várias coisas. E existem vários tipos de jejum, existem janelas menores, maiores e tal. Mas pensando aqui numa janela menor, por exemplo, você pode ficar pelo menos 12 horas sem comer e 12 horas comendo, que é o ideal no mínimo, no mínimo. Por quê? A gente não deveria comer muito mais do que isso, do que 12 horas. A gente deveria ter 12 horas sem comer. Então pensa em 8 horas de sono mais 4 horas ali. Mas, melhorando um pouco isso, dá para ficar 8 horas se alimentando e 16 horas sem se alimentar. Ah, não quer fazer isso todos os dias? Tranquilo, dá para fazer menos vezes. Por exemplo, você pode utilizar uma estratégia que a gente chama de 5 por 2, que são 2 dias por semana você faz um jejum, vai diminuir a sua ingestão calórica, sim, né? Então não precisa ser um jejum, nada de 24 horas, nada disso, é diminuir a sua ingestão calórica. Então você vai, pode ser o jejum em si, né? O jejum em que você fica um tempo sem comer ali, por exemplo, a janela dá 16 horas, mas pode ser que eles chamam de jejum, mas eu não considero jejum porque você vai comer, só que você vai comer com uma ingestão calórica bem menor. É uma restrição calórica, esse é o ponto. Ao invés de chamar de jejum, chama de restrição calórica. Você fazendo isso 2 vezes na semana e 5 vezes na semana comendo a sua quantidade calórica normal, você pega a semana total, você reduziu a sua ingestão calórica na semana. Isso já ajuda você a emagrecer também, tá? Então são vários pontos. Você não precisa todos os dias diminuir, porque tem gente que usa a estratégia de sempre ficar abaixo, porque sim, você tem que ter um déficit calórico, tá? Você tem que gastar mais do que você consome. Esse é o ponto. Gastar mais energia do que você consome de caloria. Calorias são as energias, né? Então você tem que gastar mais para conseguir queimar. Esse é o ponto. Só que você não precisa fazer isso todos os dias. Você fazendo isso pelo menos 2 vezes na semana e 5 dias você mantém aquele nível ali, então o total da sua semana reduziu. Isso já vai te ajudar a emagrecer sim. E tem estudos mostrando isso, essa janela aí de 5 por 2 e tal. Então tem estudos mostrando isso que ajuda bastante. Então às vezes num dia você fica mais de boa, come ali, vamos supor, sei lá, 2.000 calorias, você ficou ali em 2.000 calorias todos os dias. Ao invés de ficar em 2.000 todos os dias, você pode tirar 2 dias, sei lá, e ficar em 1.700. Então você teve 5 dias de 2.000 e 2 dias de 1.700, por exemplo, 1.600, 1.500, enfim, aí você analisa. Já são alguns pontos. Claro que nesse ponto, aí já entramos em um outro fator. Ter mais conhecimento do que você ingere, do que você consome ali, do que você gasta e tal. Então, tendo mais conhecimento sobre você mesmo, né? Então, esse é outro ponto. Um jejum intermitente vai te ajudar bastante. Outra coisa, melhorar o microbioma intestinal. O intestino é fundamental para emagrecer. Um bom intestino é fundamental para emagrecer. Até porque aquela questão do leaky gut, né, que é o intestino permeável, que permite que mais coisas passem assim, e a gente quer um intestino que absorva bem os nutrientes e que não deixe ficar passando o que não é necessário para o nosso corpo. Então é um meio termo aí, né? Nem prender demais e não captar nada, não deixar passar nada, nem as vitaminas e os minerais e nada, não capta ali dos alimentos que a gente consome, né? Não capta nada e nem captar demais coisas que vão além das vitaminas e minerais, né? Então a gente quer um meio termo ali, um intestino normal, funcionando normal. Isso ajuda muito com o quê? Com os probióticos, que são as bactérias saudáveis. Probióticos podem ser tomados de forma que um nutricionista te passa, que um médico te passa, que você compra em algum local, pode ser tomado, mas ele também pode vir através dos alimentos. E alimentos fermentados ajudam demais nisso. E existem inúmeros alimentos fermentados. Só para citar alguns, e provavelmente alguns você já conhece, kefir, kombucha, chucrute, iogurte, por exemplo, iogurte de coco fermentado é um exemplo. Vegetais fermentados, tem kimchi, que se eu não me engano é um alimento coreano. Tem, se eu não me engano, acho que se chama kasha, que é um fermentado russo. Tempê, miso, são fermentados, beleza? Então tem um monte de fermentado que vai te ajudar nessa questão probiótica. E junto com os probióticos, a gente entra com os pré-bióticos. O que são os pré-bióticos? São os alimentos dessas bactérias. Então essas aqui não são bactérias, são alimentos para essas bactérias. Então alimentos ricos em fibras ajudam muito nesse ponto, tá? Então frutas, verduras, vegetais aí vão ajudar bastante. Então já tem bastante coisa aqui que vai te ajudar a emagrecer muito mais rápido.
Evite começar o seu dia com carboidratos. Pelo menos se você está querendo emagrecer mais rápido. Se você comer mais proteína pela manhã, você vai ter mais saciedade e isso vai funcionar muito melhor, vai te dar uma energia. No começo você pode estranhar. Se você está acostumado a acordar e meter carboidrato para dentro, você pode estranhar. Você vai falar, estou me sentindo meio fraco. Porque o carboidrato é rápido, né? Você entra ali com uma energia rápida. A proteína é mais devagar. E não significa que precisa ser zero carboidrato, só menos carboidrato e evitar os carboidratos refinados, açúcares e tudo mais. Então você focaria em ter mais proteína e até gordura de manhã, por exemplo. Não tem problema nenhum você comer gordura saudável, tá? Isso vai te dar bastante saciedade. Então, por exemplo, vamos imaginar que você coma ali a proteína que você deseja, mas posso falar aqui num tofu da vida, mas também pode ser outras coisas, pode ser às vezes um patê de lentilha, de ervilha, de grão de bico, um monte de coisa que pode ser ali. Vamos pensar em gordura, linhaça, chia, ambos hidratados, um monte de coisa. Você pode até, se você come aveia, pode ser aveia pela manhã, então é uma fonte interessante de proteína aí, aveia. Então você pode pensar na proteína que você deseja e gordura. E aí você já diminuiu um tanto de carboidrato aqui. Depois você pode comer carboidrato mais tarde. E carboidratos melhores, né? Por exemplo, carboidratos de frutas. Melhor do que você comer um pão, uma tapioca, por exemplo, pura ali, né? Uma tapioca com quase nada de fibra e tal. Então, às vezes é melhor você comer frutas. São ótimas fontes de carboidrato também. Mas aí depende do que você está querendo, né? Em qual é o momento da sua alimentação. Pode ser ali uma batata mais tarde, por exemplo, no almoço. Você vai comer o arroz também, é carboidrato mais ali e tal. Enfim, depende. Mas já ajuda bastante você diminuir os carboidratos de manhã, colocar mais proteína, mais gordura ali, dessas gorduras saudáveis, tá? Enfim, então já são algumas estratégias. Deixa eu até ver se eu estou esquecendo alguma estratégia de passar aqui para você. Obviamente, coloque exercícios físicos, não tem como falar que não, porque ele vai elevar o seu gasto calórico. Então, você já está diminuindo na alimentação e você quer elevar ainda o gasto calórico. Esse gap aqui vai ficar ainda maior, né? Essa distância entre o gasto calórico e a ingestão calórica vai ficar ainda maior se você fizer atividade física, exercício físico. E existem inúmeros que você pode fazer. Mas pensando aqui um excelente para emagrecimento são exercícios de resistência, né? Exercícios resistidos. A tal da musculação, por exemplo, é um deles, mas não precisa ser só musculação. Existem exercícios funcionais, existem vários outros exercícios que são resistidos, então vão te ajudar a construir musculatura que vai te ajudar a emagrecer ainda mais rápido. Não significa que caminhada não pode ser útil, que corrida não pode ser útil, mas lembrando que se você já não faz exercício, você não vai começar pela corrida. Tem que fortalecer seu corpo, né? Fortalecer tornozelo, joelho, já começar pela corrida, acho que pode causar mais prejuízo, você pode causar lesões e tal. Enfim, então começar devagar, de repente começar com uma caminhada. Mas acho importante os exercícios resistidos, porque eles ajudam a construção de músculo que vai te ajudar a emagrecer mais rápido, gastar mais caloria e tudo mais. Então você percebe aqui como tem um monte de coisa que dá para fazer. Dá para fazer muita coisa para você emagrecer mais rápido. Você vai conseguir fazer todas de uma vez? Não. Principalmente se você não tem conhecimento. Então, comece devagar, comece com as que são mais fáceis para a sua realidade, algumas pequenas mudanças, vai conhecendo o seu corpo, vai testando, seja o seu próprio cientista e sua própria cobaia. Você vai testando no seu corpo, vai vendo o que está funcionando, como é que você está ficando. Algumas coisas têm um período de teste, leva um tempinho para se sentir mais confortável, você vai achar estranho. Por exemplo, se você não está acostumado, é mais fácil você comer um pão, um bolo enorme, você vai sentir mais energia rápida, porque você já está acostumado com isso, do que se você comer uma gordura, uma proteína ou mesmo um carboidrato mais saudável, que tem mais fibras e tudo mais. Esse do pão, do bolo e tudo vai vir muito mais rápido, você já está acostumado ainda, você vai achar que é muito melhor. Então tudo depende, né? Depende do quanto você já tem de conhecimento, do quanto você já testa e tal. Então isso já tem um panorama gigante aqui, né? Um panorama geral aqui que tem muita informação para você começar a aplicar no seu dia a dia e ver o que pode te ajudar. Tem coisas bem básicas que são fundamentais, melhorar o sono, evitar comer muito tarde, enfim, esse tipo de coisa, diminuir a quantidade que você come, para diminuir o déficit calórico, né? Então, aliás, você pode emagrecer comendo muito se você comer alimentos menos calóricos.
aí é outro conteúdo para outro vídeo e tal, eu falo sobre isso. Mas aqui já tem bastante coisa, então, que eu falei que dá para você acelerar o seu gasto ali, acelerar o seu emagrecimento, porque você quer fazer o seu corpo aprender a consumir gordura como fonte de energia. E não só os carboidratos. Você está cheio de gordura, se você quer emagrecer, você está cheio de gordura e você quer que o seu corpo consuma essa gordura como fonte de energia. Então você precisa utilizar estratégias para isso. E uma coisa que eu acho legal é a gente não manter a mesma estratégia sempre. Dá para você variar. Então, um dia você está de um jeito, no outro dia vai lá, você não está fazendo jejum, no outro dia vai lá e faz o jejum, deixa o seu corpo acostumar a queimar um pouco de gordura ali. Aliás, tem uma outra estratégia interessante que eu poderia falar, mas é um pouquinho mais avançada aqui, né? Mas eu vou deixar a informação se você quiser pesquisar e tudo mais. Em dias alternados, fazer um HIIT, né? Que é aquele treino intervalado de alta intensidade e tudo mais, bastante conhecido aí e tal. Fazer um HIIT em dias intervalados em jejum, mas não é um jejum prolongadão, é um jejum mais leve. Vamos pensar devagar ali, um jejum de 8 horas a 12 horas e tal. E aí você pode fazer um treino intervalado de um dia um HIIT leve, um outro dia, lembra que é intervalado, então é dia sim, dia não. Intervalado eu digo assim, não é o treino é intervalado também, né, o HIIT, mas não é disso que eu estou falando, é dias intercalados, dias intercalados, dia sim, dia não. Um dia um HIIT leve, outro dia, quando você for fazer, um HIIT médio e o outro dia um HIIT mais intenso. Pois quando você voltar a fazer, HIIT leve, HIIT médio, HIIT mais intenso. HIIT leve, HIIT médio, HIIT mais intenso. Você vai intercalando isso aí. Mas isso é uma estratégia de treino e tal, que você pode ir aprendendo mais para frente. Não recomendo que você faça isso de cara, só estou passando a informação porque pode ser útil para quem já está um pouquinho mais avançado aí, já treina e tal, e ainda quer queimar gordura de alguma forma. Inclusive eu fico testando também o tempo todo em mim, vejo o que funciona mais, o que eu me sinto mais com energia, menos energia, várias coisas eu testo em mim. Né? Então eu acho interessante a gente ter informação e depois a gente poder pesquisar, testar e tal. Então é isso aí. Passei várias dicas para você emagrecer mais rápido, tem várias outras coisas que dá para fazer, não tem como falar que é só isso aqui. Só que só com isso aqui, se você fizer isso certinho, só com metade do que eu falei, você já vai emagrecer muito mais rápido. Beleza? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários abaixo. Se tiver dicas de conteúdos que você queira que eu traga aqui, também deixa aí nos comentários abaixo. Beleza? Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que eu posto e compartilha com quem pode se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.